já conhece. É o amor, só tem quem já conhece Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E como nós cantamos, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu convido a você, com essa alegria, dar um abraço apertado aí em quem está perto de você. Dá mais uma vez um bom dia. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Se você quiser sair do seu lugar, também pode. E vamos continuar louvando a Deus, louvando ao Senhor nessa alegria. Porque hoje e sempre é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita, em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, tudo forte. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita, em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Ergue as mãos, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, mais uma vez, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. É teu prazer cumprir, é teu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vou louvar, vou louvar, vou louvar, vou louvar. Não possa soltar a sua voz e agradecer a Deus. Agradecer a Ele, porque Ele é um Pai misericordioso. Agradecer ao Sagrado Coração de Jesus, que nos acolhe, que nos ampara. Ele que sempre permanece ao nosso lado. Ele que derrama o teu amor de Pai. Ai de nós se não fosse o grande amor de Deus por cada um de nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia do coração de Jesus em nossas vidas. Porque nós muitas vezes somos indignos, muitas vezes somos cabeças duras, muitas vezes nós andamos longe da presença de Deus, muitas vezes nós não reconhecemos o teu amor, a tua graça, aquilo que Ele sempre faz em nossas vidas, mas Ele sempre está ao nosso lado. Deus é aquele que sempre está ao nosso lado, sempre pronto para nos levantar. Quantas e quantas vezes nós caímos, quantas e quantas vezes a gente tropeça e Ele está nos estendendo a mão. Por isso nós te agradecemos, Jesus. Por isso nós te louvamos, Jesus, pelo teu imenso amor, pela tua imensa misericórdia. Ele, quando morreu na cruz,
Ele, quando se entregou para nos lavar do nosso pecado, Ele ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus, mas enviou, deixou o teu Santo Espírito para nos socorrer. A terceira pessoa, o Espírito Santo, e é Ele que nós iremos pedir nessa manhã, porque é nele que nós permanecemos firmes, fortes, perseverantes na nossa fé, pois é nele, através do teu Espírito Santo, que nós suportamos as lutas, as batalhas do dia a dia. Por isso nós devemos pedir a presença dele, o mover dele em nosso coração, em nossa vida, neste lugar. Se você sabe cantar, cante assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante: Espírito, enche. Espírito. Somos convidados a nos derramar aos pés de Jesus, diante desse altar. Somos convidados que você possa com a sua voz pedir: Espírito Santo, vem. Vá falando com Deus, vá conversando com Ele. Espírito Santo, vem. Vem sobre a minha vida. Espírito Santo, vem encher o meu coração nesta manhã. Eu necessito, Espírito Santo, da tua presença em mim, para que meu coração possa ser transformado, para que meu coração possa ser modificado, repleto da tua presença, para que possamos ser reflexos vivos do teu amor. Vem, Espírito Santo, vá pedindo, vá falando, vá clamando: vem, Espírito Santo, nos dê fortaleza, nos dê paz, nos dê alegria que muitas vezes falta. Quantos de nós às vezes tem faltado a alegria? Que nós possamos mergulhar nesse Espírito Santo de Deus. Eu clamo por ti, Jesus. Eu clamo pelo teu Espírito Santo aqui no meio de nós, para que essa manhã nós possamos sair daqui cheios do amor de Deus, para que possamos, a nossa vida possa ser transformada, e que também ajudamos, colaboremos para que as pessoas também sejam transformadas em Deus a partir de nós. Que o nosso coração possa estar repleto da paz que vem do alto, que vem do céu, através do Espírito Santo de Deus. Diante do teu, mais uma vez diante do teu altar. Nós possamos colocar a mão sobre o nosso coração, e que você, seus pensamentos, você vai consagrar o seu coração ao Espírito Santo. Todos os seus sentimentos, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que seu coração tem guardado até o dia de hoje. Apresenta ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, toma posse. Eu quero que o Senhor reine no meu coração.
seja Senhor da minha vida. Amém. Amém. Podemos sentar. Gostaria de explicar como é que nós vamos fazer esse momento. Diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece, é ou não é? Vocês concordam com isso, não? Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então nós queremos nessa manhã, antes do momento de adoração, nos reverenciar, falar com o Senhor em adoração, nós queremos falar um pouco sobre o amor de Deus, para que a gente possa conhecer mais desse amor que Deus tem por cada um de nós, porque assim, como diz a própria palavra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós estávamos na Santa Missa, eu mesmo fiquei pensando e cheguei até a chorar. Quando eu pensei assim, tanta gente que não pega a fila da comunhão para comungar Jesus. Será que é porque eles não conhecem Jesus? Será que o pecado na vida da pessoa falou mais forte os desejos para separar ela de Jesus? Porque se a gente entendesse bem o amor de Deus por nós, o pecado não tinha força. E aí eu fico pensando, por que deixar para amanhã uma coisa que a gente pode fazer hoje? E quem sabe até se for a última coisa que a gente vai fazer? A gente não conhece o dia de amanhã, não é? E aí a gente ficar sem Jesus, Jesus é tudo para nós, meus irmãos. Se ainda não conhecemos essa verdade, nós precisamos conhecer. Jesus é tudo para nós. O resto passa. Amém? Então nós vamos começar a falar um pouquinho e depois nós vamos fazer a adoração, tá? Então vai ser um momento breve, mas vai ser um momento que eu acho que vai ser muito prazeroso para nós essa manhã. Em Mateus capítulo 22, que é algo conhecido de todos nós, versículo 34 ao 40. Mateus 22, do versos 34 ao 40, que vai falar sobre o grande mandamento de Deus, né? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reunindo-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Vamos falar juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso farol, a luz que ilumina para nós o nosso dia a dia. Nós poderíamos fazer algumas perguntas sobre o que realmente nós compreendemos sobre o amor de Deus. Se nós pegarmos alguns ensinamentos da igreja, nós vamos perceber que a palavra amar, né, uma palavra tão simples de se falar, mas ela é, como diria assim, um desafio. Porque primeiro você precisa conhecer, para depois você dizer. Você já encontrava com as pessoas que dizem assim: mas eu amo isso, eu amo aquilo, né? Porque a pessoa, ela passou a conhecer, ela experimentou, não é isso? Você gosta de doce, casamento? Sim? Qual é o doce que você mais gosta? Aí ela pode dizer que ela ama. Quando você gosta de uma coisa, é porque você ama aquela coisa.
eu diria até com toda simplicidade e sinceridade, até o pecado. O pecado, ele transmite para você o amor, só que também não é o amor de Deus. É porque você conheceu e gostou. Só que aí ele tem o seu preço. Né? Ele tem o seu preço. Então, nossa vida, a palavra de Deus vai nos nortear dizendo que para a gente poder ter essa experiência do amor de Deus e viver o que Deus tem para nós, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio. A Arne estava fazendo um momento, eu lembrei bem disso, que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Por que em nosso socorro? Porque nós não teríamos a condição de viver como nós vivemos na carne. Nós nascemos no pecado. Para dizer assim para nós, olha, nós somos carne, nós não podemos estar diante de Deus. Veja que lá o profeta Isaías e lá em Jeremias, quantos momentos tem que Deus vai passar e aquelas pessoas que o profeta que ia ter experiência com Deus não pode olhar para Deus. Diz que Deus tinha uma amizade tão grande com Moisés, que Moisés, quando ele falava com Deus na tenda, quando ele saía no meio do povo, o povo não conseguia olhar para Moisés, porque o rosto dele reluzia com uma grande luz, porque ele esteve na presença de Deus. Então a oração, ela é o nosso motor que leva a gente a estar nos relacionando com Deus. E o Espírito Santo, através da oração, vai fazer com que nós possamos ter a experiência de verdade com o Senhor. Então nós vivemos em um tempo onde nós trazemos conosco experiências negativas. Vamos dizer assim, quantos de nós foi criado em famílias que diz que Deus castiga, que Deus vai punir, e tantas outras coisas, imagens imperfeitas de Deus. E essas imagens imperfeitas de Deus faz com que você se distancie de Deus. Eu poderia até dizer que quando a palavra de Deus diz que Deus é Pai, e você teve um pai que não foi presente, um pai que foi mal para você, um pai que infelizmente não conheceu a Deus, qual é a sua impressão de que Deus é Pai? Não é porque você quer, é porque ficou intrínseco, ficou lá dentro do seu coração, aquela formação que você recebeu na verdade, foi aquela. Aí não é porque te explicaram. Então Deus, Ele quer revelar para nós que Ele é um Pai de amor, de misericórdia e de que Ele não muda. Veja que lá no profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, o profeta diz assim, lá no capítulo 49, ainda que sua mãe te rejeitar, eu jamais te rejeitarei. Que coisa linda, né? Ainda que se alguém, no sentido que você ama, falar contra você, não te aceitar, lembre, Deus não te rejeita, Ele não desiste de nós. Então essa passagem, ela também faz a gente refletir sobre esse amor que é um desejo da nossa alma. Será que nós poderíamos dizer assim, Deus habita em nós? Será que Deus habita em nós? Vocês acreditam nisso? Até mesmo aquela pessoa que se torna um criminoso. Então, no íntimo da alma daquela pessoa, o Espírito, ele tende, como foi a palavra proclamada por Jesus, amar com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu Espírito. Então você tem que colocar essas coisas diante de Deus. A tua força, o teu desejo, a tua alma tem que estar diante do Senhor. Então nós percebemos que esse desejo que está intrínseco em cada um de nós foi dado por Deus pelo sopro da vida. Então você não é qualquer pessoa. Alega quem está do seu lado e você é muito importante. Você sabia disso? A importância que nós temos
ela precisa ser descoberta. Porque não é o mundo, nem as pessoas, que vai nos revelar o nosso valor. Tudo é mentira. Desculpa eu ter que falar isso. Todo elogio que te fizer é mentira. É ilusão. Está escrito lá em Eclesiastes. Tudo nessa terra que fizerem colocar você na ilusão, é ilusão. Você não é o que você pensa ser. Você é muito mais do que você imagina ser. E tudo aquilo que você pensa ser, como diz o apóstolo Paulo, você nada mais é do que o amor de Deus que reina em ti. Então, se você cozinha bem, glória a Deus, porque é um dom que Deus te deu. Se você costura bem, glória a Deus, porque é um dom que Deus te deu. Então, tudo de bom que nós temos não é nosso. Não quer dizer que você não fala. Não é seu no sentido de você glorificar a Deus, porque Ele confiou a você. Então, o amor de Deus, ele começa a nos chamar a essa filiação, a entendermos que somos muito importantes para Deus. Eu fico até imaginando, não sei se vocês conhecem a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela, num certo momento, ela em oração, ela sofria muito, porque Jesus sofreu. E ela sentiu o sofrimento de Jesus pela humanidade. Aí de repente o anjo da guarda dela apareceu a ela e falou assim: olha, venha comigo, eu quero te levar no céu. E levou Santa Teresinha no céu. E quando ela chegou no céu, a coisa linda, ela via que tinha várias poltronas e uma mais alta do que a outra. E ela ia passando, de repente ela viu um santo que ela conheceu, e ela chorava de alegria. É o santo de minha devoção, e uma alegria fora do normal. E ela começou: esse aqui também eu conheço, eu já vi falar desse, e não sei o que, e aquela alegria no coração de Santa Teresinha. De repente, num lugar bem alto, uma cadeira vazia. Ah, Santa Teresinha enlouqueceu. Por quê? Por que está vazio? Por que não veio? Por que está vazio? Calma, calma. Essa cadeira é sua. Ela: não, minha não, eu não mereço. A alma de Santa Teresinha. Que coisa linda, né? O anjo mostrando para ela que a cadeira que ela ia ocupar estava muito acima dos santos que ela tinha uma devoção tão grande. Aí eu fico pensando, nós como filhos de Deus, nem imaginamos o que Deus tem preparado para nós, não é? Nem imaginamos. Então, gente, seguindo, quando nós sabemos que Deus, Ele é inacessível, não é? Nós não podemos tocar a Deus, mas a nossa oração, pelo auxílio do Espírito Santo, Ele pode nos dar a graça de ter uma experiência desse amor de Deus. Então, por isso que nós somos convidados a nunca afastar da oração. Todos os dias, todos os momentos que Jesus ensina, entrar no seu quarto e você falar com Deus. Você ter o seu momento de oração todos os dias para falar com Deus. Para quê? Para que você coloque nos pés do Senhor a sua dificuldade, para que você confie ao Senhor a sua vida, a vida daqueles que você ama. Por exemplo, quem é mãe aqui sabe, não fala pai não, fala quem é mãe aqui sabe que a mãe não dorme enquanto o filho não chega. Não é assim? Aí eu fico pensando, e pai, menino, que é Deus, como é que ele fica imaginando? Nós todos vamos voltar para a casa do pai um dia. Ah, ele fica agoniado se você não voltar. Ele te amou tanto aqui na terra e de repente você não chegar lá no céu? Ele não pode. É igual um dia uma pessoa me chamou, falou que ele não sabe como é que eu sou católico, que adoro imagem, não sei o que. Eu falei: ô meu irmão, você está tão longe da verdade. Você tantos anos caminhando na igreja protestante e ela te levando para um caminho que você não entende. Quando Jesus diz para nós lá em João 6,
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Eu te pergunto, na nossa igreja, o corpo e sangue de Cristo ele é real. Pode não ser para você, mas para mim ele é real. Um dia um padre duvidou e aquela hóstia virou carne e sangue. E a ciência estudou e descobriu que era um pedaço do coração de um judeu. E ela ainda é até hoje, sempre será. Quando eu comungo, eu sei que é a carne e o sangue do Senhor que entra em mim. Não se pode discutir o que é verdade, gente. Não se pode discutir e perder tempo com aquilo que nos afasta da verdade que é Deus, do amor que Ele tem por nós. O homem pode sempre criar o que quiser. Então nós temos falsas imagens de Deus. Às vezes lá na nossa infância, às vezes no dia a dia, porque você e eu muitas das vezes estamos sujeitos a não conhecer mais e mais de Deus na nossa igreja, e aí vai dar ouvidos a outras igrejas. E lá o apóstolo Paulo já alertava sobre isso, que ia acontecer. Então, amar a Deus é deixar ser guiado por Ele, é deixar o Espírito Santo falar em nós. Quando Cida falou comigo, será que nós podemos fazer um momento assim e tal? Eu falei, vamos fazer algo que deixa que Deus possa conduzir. E quando eu pensei, a palavra que veio no meu coração foi como se Deus dissesse assim para mim: fala para eles que eu amo eles. Então por isso que eu escolhi falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é tudo. Quando nós conhecemos esse amor, nada pode nos afastar de Deus. Então essa experiência autêntica, íntima com o Senhor, você tem que ter lá no seu quarto, na sua oração, nas suas lágrimas, na sua perseverança. Porque isso vai transformando o nosso dia a dia, e quando nós encontramos as pessoas, nós amamos as pessoas. Vê que o primeiro mandamento ele determina o segundo. Não dá para você amar alguém, gente, e não amar a Deus. Agora não dá para você amar a Deus e não conseguir amar alguém que é seu irmão. Você entendeu? Não é porque a gente quer, é porque o Espírito Santo é que age. Ele faz tudo perfeitamente. Então, a palavra de Deus lá em Jeremias diz assim: de longe me aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Lá em Jeremias, olha onde é que está, quantos anos tem, né? Amo-te, estendi o meu favor. Gente, quem aqui já teve uma experiência de confiar a Deus numa prece e receber a graça? Muitos não, porque todos nós, só se não percebe. Todos nós, só que precisamos estar ligados à oração. Outra passagem interessante é em 1 João 4,19 que diz: foi Deus que nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Deus criou com amor. E Ele diz assim lá em Gênesis que foi bom. Criou e foi bom. E continua criando. Uma coisa interessante é quando nós reconhecemos que somos filhos de verdade de Deus. Eu não sei se a gente poderia fazer uma comparação assim, mas em casa, igual por exemplo, você vai pegar lá em Abraão teve um filho que chamou Isaac, que era o filho da promessa. Só que antes de Isaac, ele teve outro filho, Ismael. E esse filho não era o filho da promessa, ou seja, não era o filho de Sara, da esposa, era de uma das suas empregadas. É toda uma história, todo um contexto. Mas a gente começa a perceber que desde ali Deus quer mostrar que o filho, é lógico se perguntar, mas Deus então não tem nada a ver com o que não tem? Deus não dispensa ninguém, todos somos filhos de Deus. Mas eu quero que você entenda assim, essa paternidade, esse laço que você muitas das vezes cria, até uma pessoa que tem assim a graça de conhecer a Deus,
e mesmo vivendo uma história muito difícil. Eu não sei como é que é o nome dela todo, mas aquela santa, não sei o que, Paquita, sei lá como é o nome dela. Como? Paquita. Paquita, ela foi escrava, gente. Ela foi escrava. A história dela é uma história triste, mas nem um momento se encontra a falta da fé. E aí eu fico pensando, ela deixa bem claro, quem foi que ensinou ela? A mãe. Então todos, mesmo diante de uma situação difícil, tem que lembrar dos exemplos que Deus nos concede, que é viver essa graça. Então compreendemos que não fomos feitos para viver de qualquer jeito, nem para desperdiçar nossa vida no que passa e não nos conduz à felicidade e à vida eterna. Então que os nossos olhos estejam sempre pensando essa experiência do amor de Deus em cada dia, para que a vida não passe despercebida, para que o mal não entre e ache espaço em nossa vida, para que a verdadeira felicidade ela nos leve à vida eterna. Então, meus amados irmãos, empenhamos a nossa vida em viver de acordo com nossa dignidade de filhos de Deus, buscando uma vida santa, perfeita, justa e misericordiosa, como nosso Pai Celeste nos ensina. Então, eu gostaria de finalizar esse momento aqui, dizendo assim, eu não sei se vocês já viram, o Padre Léo conta uma história, que de repente o povo de uma cidade viu a foto de um homem montado a um cavalo e ele com o seu laço arrastava uma criança e aquela criança estava toda ensanguentada. E aí o grande fotógrafo foi lá e bateu uma foto. Aí imagina aí aquele homem montado num cavalo puxando uma criança, arrastando ela com um laço. Se eu perguntar para vocês, ele diz assim, o que você acha de uma foto dessa? Esse homem é boa pessoa? Ele é um exemplo de pai? Ele tem um exemplo de Deus para dar para nós? Se você, não eu contar isso para você aqui, o que você pensou desse homem? A criança toda ensanguentada, amarrada num laço, e ele em cima de um cavalo arrastar essa criança. Com certeza, pelas experiências que nós temos na nossa vida, transmite para nós uma informação ruim, é ou não é? Triste. Mas nós somos convidados a conhecer a história e assistir alguém que não bateu uma foto, mas que filmou todas as cenas. Pode estar filmando. Filmou toda a cena. De repente, aquele homem, um grande fazendeiro, levando o seu gado de um destino para o outro, e o filho dele ajudando. Mas o cavalo que o filho dele estava precipitou a cair no despenhadeiro e caiu. Mas o filho conseguiu salvar segurando um ramo de galho de uma raiz. Para não cair, ele gritava: Pai, socorre-me! Pai, socorre-me! E o pai dele não pensou duas vezes. Chegando próximo àquele precipício, lançou do seu laço e conseguiu segurar o filho, e com a ajuda do cavalo foi puxando até trazer ele terra firme. Aí agora mudou a história, não mudou? Aí a gente começa a perceber que esse homem foi um grande pai, não deixou seu filho morrer. Toda cena na nossa vida também é assim, meus irmãos. Às vezes você fala mal de uma pessoa, você devia pensar duas vezes. Às vezes você pensa mal de uma pessoa, você devia parar e dizer: não, deixa o Senhor cuidar dessa situação. Sabe por quê? Porque senão nós vamos acumulando em nosso coração aquilo que é ruim, aquilo que é negativo,
E aquilo que é sujeira impede a gente de ver, é ou não é? Você sabia que você enxerga pelo coração? Não. Os olhos nossos estão ligados, não fisicamente, né? Mas ao nosso coração. Porque tudo que você vê reflete a imagens que pode te levar a dois caminhos, um para o céu e o outro para a perdição. E o coração é que vai decidir. Diz Jesus que o coração é o nosso tesouro, mas aonde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então nós precisamos ter essa graça de nosso coração estar sempre em Deus e nossos olhos sempre enxergando a bondade de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba, é igual uma pessoa que está morrendo. A pessoa está passando pela morte, aí a gente fica num desespero, fica numa dor. Aí se a gente fosse entender, é assistir esse filme lá no céu. Que se não fosse por aqui, talvez aquela pessoa não se salvava. Aí fala, agora eu entendi. E assim, muitos de nós precisamos estar na intimidade com o Senhor. Então, meus amados, nós podemos encerrar esse momento e fazer um momento de adoração, aonde a gente vai nos colocar, eu e Deus, cada um de si com Deus. Porque nós tem um santo da igreja que nos ensina que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Depois nós podemos apresentar para Ele a nossa vida, a nossa história, os nossos desafios. E depois nós podemos apresentar para Deus, no terceiro momento, aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que precisam de Deus, aquelas pessoas que estão sofrendo. E, por último, tomar posse de que Deus nos ouviu e que Ele, como diz Jeremias, Ele entende e vem em nosso favor. Então é assim os 4 passos para a gente poder estar diante de Deus. Primeiro, reconhecer que Ele é Deus e que Ele é todo nosso amor e que pode fazer tudo por nós. Segundo, nos colocar diante dEle com as nossas misérias, nossas fraquezas, e saber que Ele nos ama e pedir a Ele perdão e dizer para Ele que você quer ser amado por Ele. Você também precisa dizer que você quer, viu? Você precisa dizer que você quer. Porque quem conhece aqui a história de Padre Pio? Padre Pio vai confessar uma senhora que está no leito de morte e a senhora não quer a confissão. E Padre Pio fala, minha irmã, você não pode perder a sua salvação. Até que ela diz para Padre Pio, eu tenho certeza de que aqueles que eu amei aqui na terra não foram para o céu. Então eu quero ir para o inferno para encontrar com eles. Aí Padre Pio diz, você não sabe o que você diz. E ela, eu não quero. E ela morre, e Padre Pio chora e desespera, porque ele sabe, e ele via que aquela alma se perdeu. Quem assistiu o filme vai ver essa cena. Então é para a gente entender, eu quero sentir o teu amor. E depois rezar por todas as pessoas que você ama, todas as situações que você sabe que as pessoas estão vivendo. E por último, toma posse no seu coração de que Jesus te ouviu e de que Ele vai realizar o milagre na sua vida, na sua casa. Vocês entenderam? Então não precisa nós conduzir muitos momentos, mas esse momento na hora que você visita o Senhor, que você deve providenciar viver. Amém?